Apesar da pressão internacional por causa das queimadas, não existe o menor risco de internacionalização da Amazônia. Entre as ideias levantadas pelo presidente da França, Emmanuel Macron, diante do aumento dos incêndios na maior floresta tropical do planeta, está a criação de um status internacional da Amazônia. É um absurdo total e completo, não tem a menor chance de acontecer. O discurso é antigo e obsoleto. No século XIX, depois da Guerra Civil Americana e da abolição da escravatura nos Estados Unidos, o sargento Matthew Maury sugeriu ocupar o Vale Amazônico para transferir para lá 2 milhões de negros americanos. Em 1967, o Instituto Hudson dos Estados Unidos defendeu a criação de um grande lago para ligar as bacias hidrográficas do norte, a Amazônia, e do sul, a Bacia do Prata, dentro da América do Sul. A proposta teve o apoio do então badalado futurologista americano Herman Kahn, autor do livro O Ano 2000, que, entre outras ideias insanas, acreditava que os Estados Unidos pudessem vencer uma guerra nuclear contra a União Soviética. Hoje, ninguém mais fala dele. A ideia da internacionalização da Amazônia voltou com os debates sobre a mudança do clima e o aquecimento global provocados pelo homem, especialmente depois da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92. Foi citado pelo vice-presidente americano Al Gore, pelo presidente francês François Mitterrand, pelo primeiro-ministro britânico John Major, pelo ex-presidente soviético Mikhail Gorbachev e pelo ex-secretário de Estado americano Henry Kissinger, entre outras pessoas menos importantes. A questão é que a internacionalização da Amazônia é totalmente inaceitável para o Brasil, para as Forças Armadas do Brasil e para os outros países da região. Parece mais uma coisa do século XIX, da era dos grandes impérios coloniais. A Carta das Nações Unidas, de 1945, proíbe a guerra de conquista e consagra a soberania nacional como um dos princípios fundamentais do direito internacional. Quem viria a ocupar a Amazônia é o que só pode ser feito à força. Em 1970, o regime militar brasileiro lançou o Programa de Integração Nacional para abrir estradas na Amazônia, como a Transamazônica, a Cuiabá-Santarém, a Cuiabá-Porto Velho, e a criar agrovilas ao longo dessas estradas para incentivar a migração de agricultores pobres do Nordeste. Na prática, a onda migratória foi de agricultores sem terra do centro-sul do Brasil, que ficaram sem ter onde morar e produzir com o fechamento das fazendas e a expansão da cultura da soja. A onda migratória que colonizou o oeste de Santa Catarina e do Paraná nos anos 1950 chegou ao Mato Grosso na década de 60, ainda não era dividido o Mato Grosso, e a Rondônia na década de 70. A expansão da fronteira agrícola não resolveu o problema agrário, os agricultores sem terra continuam sem terra, mas a Amazônia perdeu 17% da cobertura florestal, chegando perto do que os cientistas chamam de ponto de inflexão, além do qual não será possível regenerar a floresta. Quando eu pesquisava para fazer a minha dissertação de mestrado nos anos 90, sobre as relações Brasil-Argentina, da rivalidade histórica à parceria no Mercosul, eu li um texto que a Argentina estava na fase do fim da história e o Brasil na do choque de civilizações. Essas foram duas ideias que circularam no fim da Guerra Fria. O pensador americano Francis Fukuyama afirmou que estávamos no fim da história porque todos os países do mundo seriam, mais cedo ou mais tarde, democracias liberais e economias de mercado. A Argentina não tinha mais inimigos externos e depois da sangrenta ditadura militar de 1976 a 1983, da vergonhosa derrota na Guerra das Malvinas e da punição dos militares, torturadores e assassinos, a Argentina não correria mais o risco de uma guerra civil. A tese do choque de civilizações, do também americano Samuel Huntington, era de que as guerras do futuro seriam entre países de culturas diferentes. Outra furada. Mesmo o fundamentalismo muçulmano é uma guerra civil do islamismo, uma guerra dentro do islamismo em torno da verdadeira interpretação do Corão. Os verdadeiros choques de civilizações ocorreram quando os europeus colonizaram a Índia, a América e a Ásia. No Brasil, como ainda temos populações indígenas vivendo como na pré-história, esse choque de civilizações ainda estaria em andamento. O temor dos militares brasileiros e do presidente Jair Bolsonaro
é que, ao criar reservas indígenas e reconhecer as tribos como nações, amanhã estas tribos poderiam declarar independência, pedir reconhecimento internacional e ajuda militar. Por este motivo, as Forças Armadas do Brasil treinam guerra de guerrilhas na Amazônia há décadas. A guerra de guerrilhas pressupõe que o inimigo seja mais poderoso. A realidade é que só existe um país no mundo com capacidade militar de invadir a Amazônia: os Estados Unidos, para quem o atual presidente bate continência. Nem a França, e muito menos a Europa, que nem tem um exército comum, vai invadir o Brasil. Não tem forças armadas para isso, jamais haverá apoio político dos europeus para esse tipo de aventuras militares. A Amazônia brasileira é nossa, as forças armadas estão preparadas para defendê-la. Também se preocupam com a chamada Amazônia Azul, o mar territorial brasileiro que tem o tamanho da floresta, 5 milhões de quilômetros quadrados. O mar esse que está mais valorizado desde a descoberta do petróleo na camada do pré-sal. Mas essa é outra história e, mais uma vez, o único país capaz de conquistá-la é os Estados Unidos, que, em última análise, só respeitam quem tem armas nucleares. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog, Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook.